Oi, eu sou Tiago Melo, coordenador pedagógico na primeira infância, e esse é o canal Parada Pedagógica. Faz tempo que eu não apareço aqui para conversar com vocês. Com a pandemia, um excesso de live muito grande, algumas delas bem desnecessárias, eu pensei que eu podia contribuir mais com a minha quietude do que com mais vídeos para a gente ver nesse período que o mundo virtual nos arrebatou de uma maneira muito grande, não é mesmo? Mas, recentemente, conversando com uma amiga, a Juliana Procópio, falando sobre diário de bordo, eis que surge o desejo de falar um pouquinho sobre esse tema. Já vou dizer que não gravo em condições profissionais, então tem barulho de carro, barulho de avião. Aqui em casa tem 4 cachorros, de vez em quando eles resolvem participar da conversa. Então, desde já, peço desculpa pelas interrupções que podem acontecer, mas vamos levar com bom humor e com desejo de me comunicar com vocês, tá bom? Além disso, tem muita gente boa falando sobre diário de bordo. Só eu conheço duas lindezas, que é a Angélica Almeida e a Lidiane Loyola, e é quase um atrevimento da minha parte querer entrar nessa conversa. Mas vou entrar e já deixo registrado aqui que sou fã das duas, concordo com tudo que elas dizem e hoje vou apresentar um jeito de fazer diário de bordo, um jeito de construir diário de bordo, um jeito que foi construído a muitas mãos lá na unidade que eu sou coordenador, um centro de educação infantil. Então vamos falar sobre o nosso jeito de entender o diário de bordo. Vamos juntos? O diário de bordo faz parte do registro para o planejamento do trabalho pedagógico. Pensando nisso, já temos uma dica muito importante aí. É um registro para o planejamento e é diário. Diário do planejamento. Planejamento diário. A instrução normativa SME sobre registro fala também sobre o diário de bordo como transição do semanário para o diário de bordo. Nós discordamos dessa colocação e entendemos que o semanário é uma coisa e o diário de bordo é outra coisa. No diário de bordo, a participação dos bebês e das crianças acontece de maneira efetiva, uma vez que, por mais que tenhamos intenções que conversam com a nossa carta de intenção, que também faz parte do registro para o planejamento, o que é vivido, o que é observado, registrado e refletido entra no diário de bordo e, portanto, não nos deixa espaço para um planejamento semanal. Ele nos convida para um planejamento diário. Na nossa unidade, nós não chamamos de diário de bordo, nós chamamos de diário da turma. Então isso já tem uma dica importante, que a gente pensa um pouco diferente do que as meninas trazem para a gente, das meninas que eu citei, a Angélica e a Lidiane. De novo, não tem certo o nosso e o deles, é apenas um jeito diferente para ampliar o nosso repertório em relação aos diários de bordo, tá bom, galerinha? Então nós chamamos de diário da turma, justamente por não ser o diário do professor, mas da turma, nós chamamos assim, diário da turma. Isso é na nossa realidade, com as turmas de 2 ou 4 professoras e professores que trocam, se alimentam com as suas escritas nesse único portador. Paulo Fock, na sua tese de doutorado, diz que a estratégia dos diários de turma, o caderno de trabalho, o caderno de fatos e reflexões, são marcos importantes para compreender as ideias pedagógicas de fundo de Malaguzzi. Fock nos conta que Borg realizou uma análise de 4 diários supervisionados por Malaguzzi entre os anos de 67 e 72 em Modena, e que, segundo o autor, são inúmeras as formas como cada professora se utiliza desses diários, e no dia a dia isso acontece. Porém, o propósito maior que se mantinha em todos os diários eram que eles eram diários e que serviam para recolher as informações
da vida cotidiana, da realidade educativa, a fim de construir uma compreensão daquilo que se fazia e do que era possível fazer melhor. Nós bebemos aí, e aqui é um grande recheio dos nossos diários. Para a gente, é um grande achado, inclusive, porque o que se observa, o que se registra, é para compreender o que se faz, onde se faz, com quem se faz, por que se faz e como pode fazer melhor. Foucault continua dizendo que na pedagogia do cotidiano, os diários continham verdadeiros valores da continuidade ou descontinuidade do fazer pedagógico. Nosso diário da turma leva em consideração, portanto, aspectos do coletivo escrito nesse diário. Para a gente, o diário não é do professor, e sim o diário da turma. O planejamento contínuo nesse diário da turma é elaborado a partir das cartas de intenções, ou seja, das observações cotidianas junto aos bebês e crianças, que são materializados nos registros diários, construídos ao longo do percurso. A partir da observação e da escuta, direcionamos os pontos de interesse, as curiosidades e questionamentos, as necessidades principalmente dos bebês e das crianças, tanto individual como coletivas. Nele, planejamos o trabalho pedagógico, que demanda um olhar antecipado para uma ação que pretendemos realizar durante um período de tempo, em um determinado espaço, com determinados materiais. O planejamento contínuo docente que nós nos utilizamos do diário da turma, o diário de bordo, tem como uma das premissas a participação dos bebês e das crianças, suas opiniões, suas ideias, que estão presentes nas diferentes narrativas cotidianas. Como consideramos isso muito importante na organização e reorganização de todas as nossas ações. Ainda sobre a instrução normativa de registro, ela nos diz que a maior riqueza e motivo de se escrever um diário de bordo é a potencialização da interlocução, que se opera em 3 ordens. E isso, na nossa unidade, nos nossos diários de turma, nós levamos muito a sério. Uma é a individual, ou seja, à medida que o professor e a professora escreve, ela tem por premissa já refletir sobre o que está sendo escrito. Uma é a parceria, com o olhar da coordenação pedagógica, como contribui para refletir sobre os registros que são feitos nos diários da turma. E a outra coisa é a coletividade. Quando o grupo escreve, a riqueza das trocas acontece com muita frequência. E, por ser coletivo, a escrita do outro me alimenta e a minha escrita alimenta a do outro também, né? Mas, afinal, o que será que cabe no diário de bordo, que nós chamamos de diário da turma, e que nos alimenta na nossa unidade? Nós não temos um modelo, porque assim como nas cartas de intenções, nós acreditamos que o diário precisa ser autoral. Precisa ter um jeito, um estilo, uma estética de cada professor, mesmo sendo coletivo. A estética de cada professor, o jeito de cada um, aparece no diário de bordo. Mas nós entendemos que nos diários da turma, ou nos diários de bordo, precisa conter o movimento de projetar, ou seja, precisa nos falar sobre o que estamos projetando para os bebês e para as crianças. Precisa revelar nossa didática. A gente precisa revelar, através da nossa escrita, a nossa didática. Também precisa revelar as nossas concepções, que precisam estar de acordo com o PPP da unidade, com o currículo da cidade, com os documentos e com a legislação que rege a educação infantil no nosso país e na nossa cidade. Precisa também explicar processos. Precisa que como foi feito o tempo inteiro apareça. Precisa revelar os porquês.
precisa revelar o que nos levou a planejar de tal maneira. Precisa ter uma narração, precisa narrar os fatos o mais parecido com o real possível, para depois a gente ter refletido sobre o que foi escrito, a gente possa ter argumentos, ou seja, apresentar os fatos, as ideias, as razões que nos levaram a ter determinada afirmação, a ter determinado pensamento sobre o processo pedagógico que está ocorrendo nesse lugar, com essas pessoas, com esses bebês, com essas crianças. Então, portanto, na nossa unidade a gente tem um combinado, que é no diário de bordo, precisa ter alguns itens. Como esses itens estão lá, como eles fazem parte dessa estrutura, entra na boniteza da autoria de cada professor e de cada professor. O que importa mesmo é que o combinado é que ele precisa contribuir não apenas com o nosso fazer diário, não apenas com o fazer diário do nosso colega de sala, com a nossa colega de sala, mas precisa ser o elo de ligação entre o registro para o planejamento, o registro para a comunicação e o registro para a avaliação do trabalho pedagógico e para a avaliação dos bebês e das crianças. Então, nós temos combinado que alguns itens precisam aparecer na nossa escrita. Temos um combinado também que nesse único portador, que nós chamamos de diário da turma, ou diário de bordo, precisa ter acontecimentos, ocorrências e em um único documento a gente tem algumas informações. Por exemplo, os acontecimentos. Pode ter no diário de bordo um dado acontecimento, que é a chegada de uma criança fora do horário e como isso mexeu ali na estrutura, como isso modificou o que estava sendo feito naquele momento, né? A presença de uma nova criança é sempre motivo para mudar o rumo das coisas, né? Precisa ter nele as ocorrências, por exemplo, tal criança se machucou. Porque nós acreditamos que tudo é motivo da gente fazer uma reflexão, da gente refletir sobre. Se machucou, isso é um dado real. Agora, como, em qual circunstância, qual é o contexto que essa criança se machucou? Será que ela se machucou por puro acidente? Ou que nós planejamos, o local que nós planejamos, o material que nós planejamos, contribuiu para que essa criança se machucasse? As crianças acabaram mordendo uma à outra. É uma informação importante, mas em que contexto essa mordida aconteceu? Será que todas as vezes eu vou registrar que quando eu estou mais tempo na sala de referência, tal criança morde outra? Será que não é uma dica para que o tempo que a gente passe nos espaços livres, nos espaços abertos, sejam maiores do que na sala de referência? Então, tudo que ocorre no nosso cotidiano, para a gente é motivo de reflexão, para a gente é motivo de ser considerado, de ser levado em consideração na hora de planejar. Precisa ter as intenções pedagógicas, né? O que a gente planeja para determinadas situações e, junto disso, as situações organizativas, como a gente planeja e como a gente pretende executar isso que foi planejado. Precisa ter, já que foi planejado em determinado tempo, espaço, com determinada materialidade, como foi o percurso do grupo em relação a isso. E também precisa ter como foi o percurso individual dentro disso que foi vivido, dentro das experiências que aconteceram nesses momentos de que a vida cotidiana corre na escola, né? Precisa ter as falas e expressões das crianças, ou seja, coisas que revelem as mudanças de hipótese das crianças, como tão bonito nos diz a Instrução Normativa 1 de 2003, Avaliação na Educação Infantil. Precisa falar sobre a continuidade do trabalho, como o nosso trabalho busca
uma continuidade pelas coisas que estão sendo vividas. Precisa ter troca entre parceiros, ou seja, eu preciso me comunicar com os outros professores. A gente sempre brinca na unidade que as professoras, junto com o coordenador, fizeram um bolão da Mega Sena e ganharam, foram embora. O coordenador ou a coordenadora que vai substituir, as professoras ou os professores que vão substituir essa turma, precisam ter a história dessa turma, precisa ter o que foi vivido até ali para poder seguir o seu percurso, né, junto com as crianças. Precisa ter o planejamento, que é diário, e principalmente isso tudo acontece porque tem uma escrita reflexiva. Quando eu cito que precisa ter a expressão das crianças individualmente, na nossa experiência, do nosso diário de bordo, algumas professoras usam estratégias diferentes. Uma, vão colocando um marcadorzinho. Toda vez que cita João, ela vai lá, põe um marcador e escreve João. Então, quando ela vai construir o relatório, quando ela vai planejar, replanejar, ela tem ali coisas que falam sobre o João. Outras separam folhas no final do diário e colocam João. Antes elas enumeraram o diário todo. Então, quando ela fala de João, ela sabe lá, ela anota para João, que tem fala sobre João na página 3, 5, 7, 9, 11, 13. E de Maria ela só consegue observar que tem na página 5 e 9, ou seja, é uma dica também que ela tem observado mais uma criança que outra. Então ela consegue no seu planejamento lançar um olhar para poder observar um pouco mais a Maria, já que o João já está ali sendo tão mais acompanhado. Então, em resumo, a gente vem contar para vocês, né, por meio da minha fala, de como é o nosso diário de bordo, que a gente chama de diário da turma. No nosso diário de bordo cabe tudo. Cabe o planejamento, cabe a ocorrência, cabe caderno de passagem, cabe fatos do cotidiano, cabe principalmente o que a gente refletiu, cabe muitas mãos escrevendo, cabe a devolutiva da coordenação e principalmente precisa ser um instrumento que vai contribuir com a comunicação do trabalho pedagógico e com a avaliação do trabalho pedagógico. Acho que hoje eu fico por aqui. Espero que tenha conseguido explicar um pouquinho a nossa experiência e contribuir aí com vocês na escrita. E se arrisquem, sejam autoras e autores dos seus diários e compartilhem esse diário. Quanto mais ele for compartilhado entre os seus pares e com a sua coordenação, mais efetivo ele pode ser no nosso fazer pedagógico. Um grande abraço. Eu espero não demorar tanto para encontrar vocês outra vez, tá bom? Um beijo.